Olá, turma! Vocês são sempre bem-vindos ao CIEX. A nossa aula de hoje contempla resolução de questões recentes da banca ABCP e também trago a explicação, a aula teórica sobre os assuntos mais cobrados por essa banca. Conheça os meus preparatórios de português. O link do nosso site está aqui na descrição do vídeo. Também se inscreva neste canal para receber as nossas aulas gratuitas. A BCP, questão contemplando crase. A ocorrência de crase na linha 2 apresenta-se justificada por qual motivo? O que a banca quer compreender aqui é por que foi empregada a crase quando fala lá a procura. No início deste ano, o professor Jacques estava à procura de metano. Tem crase ou não tem? Não é isso que fala. Tem crase, agora, por que ela foi empregada? Porque o verbo estar ser transitivo direto. Será que eu uso crase depois de verbo transitivo direto? Importante você compreender quando não usar a crase. Será que um adjunto adverbial vai interferir no uso da crase? Ou será uma locução prepositiva ou porque concorda com metano? Primeiro ponto, trago a explicação agora para vocês sobre a procura com crase e a procura sem crase. As duas formas existem? Sim. Então, aqui, quando uso uma, quando uso outra. Então, a procura dos criminosos ainda não acabou. Você observa que, neste caso, nós temos a procura sem crase. O que ainda não acabou? A procura. A procura é sujeito. Caro concursando, anote aí. Não existe sujeito preposicionado, que quer dizer que não existe sujeito com preposição. A crase não é a junção da preposição mais o artigo? Se não tem sujeito preposicionado, não posso ter sujeito com crase. Então, quando for o sujeito, observe o que fala logo à frente, não há o acento de crase, porque não há a preposição. Olha aqui, não há preposição. A crase não é a junção da preposição exigida pelo termo anterior, quando eu falo, vou melhorar aqui um pouquinho, se eu disser, por exemplo, fui à praia, não é isso? Então, quem vai a algum lugar, mas o artigo definido feminino que vem acompanhando o substantivo feminino, praia. Então, para que se tenha a crase, o termo anterior tem de exigir a preposição. E aqui, nada exige a preposição antes. Então, não há acento da crase porque não há a preposição. Que para ter crase tem de ter a preposição mais o artigo. Aqui só aparece o artigo. O artigo ele vem acompanhando o substantivo feminino procura. Então, a procura dos criminosos ainda não acabou. Sem crase porque é o sujeito, correto? E agora, em A Polícia está à procura da felicidade, aquele filme que fala à procura da felicidade. Observa que vamos usar o acento indicativo da crase porque eu tenho uma locução prepositiva. Então, vamos usar a crase porque a procura é a procura de, por sinal, a procura de é uma locução prepositiva. Então, a procura sendo sujeito sem crase. Quando for uma locução prepositiva, terá crase. Mestre, mas o que é uma locução prepositiva? Trouxe para vocês compreenderem também. Ela é o quê? Um conjunto de duas ou mais palavras que atuam como uma preposição. Preposição, ela liga as palavras, os termos, correto? Preposição liga os termos. Olha aqui, a polícia está à procura dos criminosos, então está ligando. Isso daqui eu tenho uma locução prepositiva. Locução prepositiva, duas ou mais palavras que atuam como uma preposição. Anote aí que é bem interessante. E a última palavra da locução prepositiva tem de ser obrigatoriamente uma preposição. Então, acerca de, à exceção de, à mercê de. Você observa que a última palavra é o quê? Uma preposição. A última palavra da locução prepositiva, obrigatoriamente uma preposição. Memorizou, então, neste caso, que a procura sendo sujeito, não existe sujeito preposicionado, não existe sujeito com crase.
E se for uma locução prepositiva, duas ou mais palavras que atuam como uma preposição e que obrigatoriamente a última palavra dessa locução é uma preposição, terá crase. Então, o verbo estar, ser transitivo direto. Não uso crase com verbo transitivo direto. Por quê? Porque o verbo transitivo direto ele não exige a preposição a, que é exigida para que se tenha uma crase. Com verbo transitivo direto, não tem. Pelo uso do adjunto adverbial, não interfere. No início deste ano, o professor estava à procura de. Vou marcar aqui, que ficou faltando aqui também o de. A locução prepositiva é a procura de. Então, descartei. Por ser uma locução prepositiva, show de bola, alternativa C está correta. Concordar com metano, nada disso. O que vai interferir na relação de ter crase ou não é o termo anterior, como eu trouxe para vocês o exemplo de fui à praia. Então, aqui descarta a alternativa D. Levando-se em consideração que V significa verdadeiro e F falso, a sequência correta das proposições é respectivamente. Então, eu preciso ver verdadeiro ou falso e marcar a alternativa correta. O verbo existir, ele é impessoal, pois indica existência. Será que o verbo existir, ele é impessoal? Ele não vai ser flexionado em todas as pessoas? Ele será empregado somente na terceira pessoa do singular? Será que é isso? O que é um verbo impessoal? Quais são os verbos impessoais mais cobrados pelas bancas? Trago para vocês essa explicação. Agora já trago aqui a parte mais importante. É clássico isso daqui, caro concursando, na sua prova, independente da banca que for, se tiver concordância verbal, provavelmente terá o verbo haver no sentido de existir. São os denominados verbos impessoais. Impessoais que não são conjugados em todas as pessoas, são os verbos defectivos. Mas vamos falar numa linguagem mais simples. Então, o que você vai observar? Apareceu o verbo haver, tente substituí-lo por existir. Aí você vai se lembrar de que verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal. Ele é empregado somente na terceira pessoa do singular, correto? Então, voltando aqui, observe. Os verbos impessoais são aqueles flexionados apenas na terceira pessoa do singular. Eles não, nessa oração, não haverá sujeito. Ah, mestre, então é oração sem sujeito? Perfeito. Quais são os mais cobrados? Aqui eu trago todos esses impessoais aqui dentro de concordância. O verbo haver no sentido de existir. Então, apareceu o verbo haver na sua prova, a primeira coisa que você vai fazer é vir aqui e escrever. Pode substituir por existir? Então, houve muitas guerras. Existiram muitas guerras. Verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal, ele não vai para o plural. Nada de houveram muitas guerras. Deve haver muitos aprovados. Devem existir. Este haver pode ser substituído por existir. Pode ser substituído por existir, você já sabe. Então, pode ser substituído por existir impessoal. Mas aqui o que importa é o auxiliar. Aí eu sempre falo com os meus alunos. Se o técnico não escala determinado jogador, o seu auxiliar também não. Ou seja, se o verbo principal ele é impessoal, o seu auxiliar também será. Então, o correto é deve mesmo no singular haver muitos aprovados no concurso. As pessoas haviam falado. Está correta essa frase? Eu já trouxe por quê? Pode ser que apareça também o verbo haver quando ele for auxiliar, como é aqui. Aí você vai identificar aqui um verbo no particípio, correto? Então, se ele vier acompanhando o verbo no particípio e puder ser substituído por tinham, aí ele vai ser flexionado normalmente. Aqui ele não está no sentido de haver. Ele não está no sentido de existir. As pessoas existiam falado isso? Não, você já consegue identificar que não dá certo. Então, quando aparecer haviam, puder ser substituído por tinham, e aí o verbo próximo estiver no particípio, você vai flexionar normalmente. Nós temos aqui também o quê? O verbo fazer quando estiver indicando o tempo passado. Faz 2 anos, isso daqui também as bancas cobram muito. Faz 2 anos que moro aqui. Faz 2 horas que estou esperando pelo atendimento médico. Então, o verbo fazer indicando o tempo passado, ele é impessoal.
empregado somente na terceira pessoa do singular. E os verbos que indicam fenômeno da natureza também são verbos impessoais empregados na terceira pessoa do singular. Oração sem sujeito não possui sujeito essa oração. Faz belas tardes de sol. Olha aqui, sol no verão, fenômeno da natureza. Você observa que o verbo fazer, ele foi empregado no singular. E agora, choviam copos descartáveis na cabeça do juiz. Não seria chovia? Por que aqui está no plural? Porque aqui foi empregado em sentido figurado, no sentido conotativo. Quando esses verbos relacionados aos fenômenos da natureza forem empregados no sentido figurado, serão flexionados normalmente. Serão impessoais somente se forem utilizados no seu sentido literal próprio, relacionado aos fenômenos da natureza. Agora que já compreenderam, vamos voltar então. O verbo existir é impessoal, pois indica existência. Vamos ver se ele é impessoal mesmo. Existem dois tipos de mutualismo. Então, o que você vai observar? Que o verbo existir será flexionado normalmente. Nada de impessoal. Olha aqui, dois tipos de mutualismo existem. Se fosse impessoal, ele seria empregado na terceira pessoa do singular. Você conjuga normalmente. Eu existo, tu existe, ele existe, eles existem. Então, nada de verbo impessoal. Então, já venho aqui e coloco F. Já vou descartar duas alternativas. Tem apresenta acento, pois concorda com a terceira pessoa do plural. Ok, tem com acento é empregado para a terceira pessoa do plural. Vamos ver se é isso mesmo que aparece aqui no texto. E aquele entre espécies que têm um relacionamento. As espécies, elas têm terceira pessoa do plural, correto também. O verbo existir tem... Vamos ver aqui já, se já consigo eliminar alguma. FV, FV. O verbo existir tem regência pessoal? Tem dúvida? Vamos deixar por enquanto. O verbo haver, ao indicar tempo decorrido, ele é impessoal. Acabei de falar para vocês. O verbo haver no sentido de existir, verbo haver indicando tempo passado, ele será impessoal, caro concursando. Então, aqui verdadeiro, e aqui, neste caso, a última é falsa. Então, aqui verdadeiro, verdadeiro. O verbo existir tem regência pessoal. Esse verbo existir será conjugado normalmente. Eu falei com vocês. Eu existo, tu existes, ele existe, nós existimos. Então, aqui você já consegue identificar. Muito interessante a questão, contemplando os verbos impessoais. Memorize, faça suas anotações. Lá no meu curso de português, eu falo bastante sobre os verbos impessoais, trago todas as regras de concordância também. Assinale alternativo contém uma palavra acentuada pela mesma regra da palavra porém. Então, apareceu acentuação, primeira coisa que você precisa observar é a separação em sílabas. Então, eu preciso saber primeiramente qual é a regra utilizada na palavra porém, porque ela tem acento. Então, primeiro ponto, você compreender que aqui você começa sempre a contar da direita para a esquerda. Quando a última sílaba é a tônica, aquela que você fala mais forte, é aquela acentuada, eu tenho o quê? Uma oxítona. Então, neste caso aqui, eu já vi que eu tenho uma oxítona. Quando eu acentuo as oxítonas? Quando elas são terminadas em A, E, O, seguidos ou não DS, em E, ENS. Então, se aparece lá café, cipó e também cajá, oxítonas terminadas em A, E, O, acentuadas. Acentuo também aquelas terminadas em EN, que é o caso de porém, amém, também, e também as oxítonas terminadas em ENS, parabéns. Então, eu já sei que eu tenho uma oxítona terminada em EN. Paciência, vamos lá? Primeira coisa é separar. Ciência. É o mesmo caso de ciência, é o mesmo caso de Mário. Aqui ela é uma paroxítona terminada em ditongo. É o mesmo caso. Eu não falo mestre Mario, eu falo mestre Mário. Acentuo as paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Saúde. Aqui eu tenho o caso do hiato. O que é o hiato? Quando você separa em sílabas
Aí você vai observar o quê? Que neste caso as vogais vão ficar em sílabas diferentes. Quando eu acentuo o I e U tônicos quando formam hiato. Aqui eu trago sempre esses dois exemplos, saúde e saída. Saída tem acento? Sim. Hiato, olha aqui, separei em sílaba, o I e U tônicos são acentuados. Ninguém, eu vou observar que aqui o GEM, ela é o quê? A banca facilitou bem, porque até a terminação é a mesma. Eu tenho uma oxítona terminada em em. Amável, vamos lá? Amável. Ela, qual que é a sílaba tônica? Paroxítona, é a penúltima. Então, acentua as paroxítonas terminadas em L. Amável, automóvel. Então, primeira dica, tenha acentuação. Primeiro, compreenda quando a palavra, se ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Outra dica importante é você não confundir o monossílabo tônico com as oxítonas. Por exemplo, são acentuadas pela mesma regra. Aí a banca vem e coloca está e é. Ah, as duas são oxítonas? Não. Oxítona é está. Agora é uma sílaba. Então, monossílabo tônico. Não confunda isso. Bem importante. Dica 1 da nossa aula de hoje. Com base nas regras de colocação pronominal, na partícula destacada a seguir, caro concursando, tem colocação pronominal? Eu criei o Enéas 4Ps para você memorizar. Quando eu vou usar a próclise, então, próclise, o pronome vem primeiro que o verbo, vem antes do verbo. Mesóclise, o pronome vem no meio do verbo. E ênclise, o pronome virá depois do verbo. O que as bancas mais cobram? As palavras, as ocorrências da próclise. Por isso, criei o Enéas 4Ps. Observe na minha explicação. Então, agora vamos falar sobre Enéas 4Ps. Isso daqui ajuda bastante na hora de você fazer as questões de concurso. Observe só, primeiro é importante você compreender que próclise é o uso do pronome antes do verbo. Mestre, o que é Enéas 4Ps? São as palavras atrativas, elas vão atrair o pronome oblíquo átono para perto delas e nós teremos, neste caso, o quê? Uma próclise. Por quê? Quando o pronome oblíquo átono vem antes do verbo, eu tenho um caso de próclise. Então, apareceu Enéas 4Ps, você já sabe, é um caso de próclise. Então, o que é Enéas 4Ps? Observe aqui, é a preposição em seguida de verbo no gerúndio. Observe aqui, em se tratando, então aqui eu tenho a preposição em, mais o verbo no gerúndio, você observa que o pronome oblíquo átono veio antes do verbo. Ah, se o pronome vem antes do verbo, então quer dizer que eu tenho um caso de próclise? Perfeito. O homem não se lembrou, observe, N de Enéas, não é isso? Olha aqui, o pronome oblíquo átono veio antes do verbo. Ah, se veio antes do verbo, então eu tenho um caso de próclise? Perfeito. Olha o icônico Enéas aqui. Por que Enéas 4Ps? Ele tinha pouquíssimo tempo de propaganda na TV, candidato à presidência da República, e falava, meu nome é Enéas. Basicamente isso. Daí criei o Enéas 4Ps. As frases exclamativas, faltou o ponto de exclamação aqui, que Deus o abençoe, então o pronome antes do verbo. Advérbio, olha o advérbio sempre aqui. Então aqui eu tenho o verbo e se eu tenho um advérbio, Enéas 4Ps. Tenho Enéas 4Ps, você já sabe que neste caso o pronome oblíquo átono vem antes do verbo, não é isso? Então já vou marcar aqui todos os pronomes oblíquos átonos. Então vamos ver aqui agora. Quando as orações, as conjunções subordinadas, S de Enéas, você já viu Enéas aqui? Então, quando oração subordinada, aí vai atrair o pronome oblíquo átono para antes do verbo, e neste caso eu tenho o que, caro concursando? Um caso de próclise. Quem o fez infeliz? Pronome interrogativo. Agora aparecem aqui os 4Ps de Enéas 4Ps. Pronome interrogativo atrai também o pronome oblíquo átono para antes do verbo. Pronome relativo também, essa é a pessoa que o faz muito feliz, o pronome oblíquo átono antes do verbo. Alguém, pronome indefinido, atrai também aqui o
pronome oblíquo átono para antes do verbo, e aqui eu tenho o pronome demonstrativo. Isso me emociona muito. Então, caro concursando, pegou a sua prova, você já vai se lembrar de Enéas 4Ps. São as palavras atrativas que levarão à ocorrência da próclise. Lembre-se também de que a próclise prevalece sobre a mesóclise e a ênclise. Tem próclise? Tem palavra atrativa? É ela que manda. Compreendeu Enéas 4Ps? Muito importante, anote aí no seu caderno mesmo. Então, o problema não se resume. Olha o N de Enéas aqui. O N de Enéas, de palavra negativa. Se eu tenho uma palavra negativa, ela vai atrair o pronome oblíquo átono para perto dela e ele virá antes do verbo. Então, neste caso aqui, eu tenho uma ocorrência da próclise em virtude de ter uma palavra negativa. É um caso obrigatório da próclise? Sim. Enéas 4Ps, casos obrigatórios da próclise. Facultativo? Nada disso. É um caso obrigatório de ênclise, o pronome viria depois do verbo? Errado também. Erro de colocação pronominal? Nada disso. Corretíssimo. O problema não se resume. Palavra negativa atrai o pronome oblíquo átono para perto dela. Há erro de concordância no seguinte trecho retirado do texto. Caro concursando, concordância verbal, primeira coisa que você vai identificar é o verbo. João e Maria chegaram. Aí você vai fazer a pergunta: quem chegou? João e Maria. João e Maria, sujeito composto, vai exigir o verbo no plural. Aí vem a regra. O verbo concorda com sujeito em número e pessoa. Sujeito no singular, verbo no singular. Sujeito no plural, verbo no plural. Observe aqui. Vou achar aqui uma bem para identificar bem isso. O que é o segundo país com mais pessoas em frente a uma tela? O Brasil. Então, o Brasil aqui, ele é o sujeito para ilustrar o que falei. Sujeito, não é isso? E aqui eu tenho o verbo. Então, aqui eu tenho um predicado. Olha o predicado que aparece aqui. Aqui eu tenho um verbo de ligação. Então, neste caso aqui, esse predicado nominal. Você vai identificar o quê? Sujeito no singular, sujeito simples no singular, o verbo também no singular. Então, essa está correta e eu preciso da errada. Então, simples assim. Pegue o verbo, faça a pergunta com o verbo, identifique o sujeito. Vamos ver aqui, o que está relacionado a prejuízos? O abuso, não é isso? O uso abusivo. Novamente, sujeito simples no singular, o verbo também no singular. Então, essa daqui também está correta. As queixas dos pacientes se inicia. E você já identificou o verbo? Vamos fazer a pergunta aqui. O que se inicia? As queixas. Olha o núcleo do sintagma aqui. Esse núcleo, queixas, está no plural. Aí nós vamos, quando eu falo lá, o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Qual é a pessoa? As queixas, elas. Eu falo o quê? Elas inicia? Não, quando você conjuga o verbo lá, eu inicio, elas iniciam. Então, as queixas se iniciam. Correto? Muito interessante aqui para você compreender. Se iniciam com queimação, sensação de dor no polegar e mesmo no dedinho, que usam de apoio para o celular ou para jogar. O que eles usam de apoio para o celular ou para jogar? O dedinho. O dedinho aqui é ele, não é isso? Então, ele usa, não é isso? No dedinho, que usa de apoio. Então, aqui você observa que usa de apoio para o celular ou para jogar o dedinho. Então, errada, alternativa D. Ele reforçou que abuso é classificado, olha aqui, o abuso é classificado pela literatura quando há uso de mais de 4 horas ao longo do dia. Memorizou? Identifique o verbo, faça a pergunta com o verbo, a partir dali localize o sujeito. Sujeito no singular, verbo no singular. Sujeito no plural ou sujeito composto, verbo também no plural. O verbo autorizar, aqui já é questão contemplando regência, terá também na sua prova da ABCP? Com certeza. Regência, de que você vai se lembrar? Da transitividade verbal. Então, eu tenho um verbo transitivo direto, um verbo transitivo indireto, os dois mais cobrados. Verbo transitivo indireto é aquele que pede um complemento
sem o uso da preposição. E já o verbo transitivo indireto, ele vai pedir um complemento que virá acompanhado de preposição. Dica: como melhorar o seu rendimento em regência, que é um assunto muito extenso. Você vai pegar, resolver muitas questões daquela banca específica para você ver quais são os verbos mais cobrados. Mas os verbos aspirar, assistir, agradecer, lembrar, esquecer, obedecer, muito cobrados por todas as bancas. Então já anote e estude a regência deles. O verbo autorizar possui transitividade idêntica ao do verbo na seguinte alternativa. Vou marcar aqui os verbos para vocês. Então aqui, olha aqui, autorizo, autorizo, autorizou, autorizou. Então, observe que primeiro é compreender a regência dele aqui. Sérgio era o único que poderia autorizar o exame, não é isso? Então, eu autorizo o quê? Verbo transitivo direto. Aí a banca, o examinador, vem aqui e coloca esse adjunto adverbial, que é um termo acessório, você pode retirá-lo. Poderia autorizar o exame. Eu autorizo o quê? O exame. Então, eu tenho um verbo transitivo direto, aqui eu tenho um objeto direto, não é isso? Então, neste caso aqui, eu preciso buscar a alternativa em que apareça um verbo autorizar, o verbo autorizar como verbo transitivo direto. O que eu falei? Verbo transitivo indireto vem com preposição. Preposição, autorizou a saída, será que é ou não é? Aí ficou com dúvida, vamos deixar. Quem te autorizou a mexer, será que é preposição ou artigo? Será que aqui é preposição ou artigo? Será que aqui também é preposição? Então, nenhuma estaria correta, porque eu já sei que eu preciso buscar a alternativa em que autorizar seja um VTD. Então, vamos com calma? Não te autorizo, autorizo você a alguma coisa. Então, você observa aqui que já aparece um objeto direto, que é o T, e a deixar-me é um objeto indireto. Não te autorizo a quê? Então, aqui eu tenho uma preposição. Se vem acompanhado de preposição, verbo transitivo ou indireto. Ele autorizou o quê? A saída dos funcionários. Então, não é preposição. Na alternativa B, ela vai gabaritar a questão. Ele autorizou o quê? A saída. Verbo transitivo direto, objeto direto. Quem é que te autorizou? Autoriza você a alguma coisa. Então, é preposição? Sim. Então, quer dizer que eu tenho um verbo transitivo indireto. Olha a preposição aqui. Ninguém o autorizou. Aqui é interessante, de repente você já falou assim, mas as alternativas A, C e D, todas elas têm um pronome oblíquo átono, exercendo a função de objeto direto. Parabéns! Olha aqui. Quem autoriza? Autoriza alguém a alguma coisa. Então, aqui eu tenho um verbo transitivo direto e indireto, não é isso? Olha aqui. Ele autorizou quem? Ele. Aí eu não posso falar autorizou ele. Aí eu uso o pronome oblíquo átono o. Então, ninguém o autorizou, objeto direto. A chegar mais tarde, quando vem acompanhado de preposição, eu tenho um objeto indireto. Então, aqui eu tenho um verbo transitivo direto e indireto, terá dois complementos, um objeto direto e um objeto indireto. Então, voltando às alternativas novamente. Quem autorizou? Ele, ou te autorizou, ou você, a alguma coisa, objeto indireto. Então, olha aqui, novamente, objeto direto e objeto indireto. Então, aqui também eu tenho um verbo transitivo direto e indireto. A única em que o verbo autorizar é um VTD, alternativa B. Ele autorizou o quê? Compreendido? Muito interessante essa questão. Sobre o emprego dos porquês, analise o título do texto e, na sequência, marque a alternativa correta. Por que a Microsoft deixou 855 computadores no fundo do oceano por 2 anos? Então, uso dos porquês. Será que eu poderia usar aqui? Aqui, no caso, só vem falando quais são os porquês. Eu poderia usar o porquê junto e com acento. Eu poderia trocar o porquê separado e sem acento por porquê separado com acento. Então, primeiro ponto, por que a Microsoft deixou? O emprego do porquê separado está correto, uma vez que está sendo utilizada em uma frase interrogativa indireta. É pergunta? É, só que é feita de forma indireta.
Se fosse direta, eu teria o ponto de interrogação aqui. Então, sendo frase interrogativa indireta, posso usar o porquê separado e sem acento. Eu poderia falar, quando eu puder usar razão, então, por que razão? Por que motivo? Porquê separado e sem acento. O emprego do porquê separado está correto, uma vez que está sendo utilizado em frases afirmativas e em respostas, nada disso. Em frases afirmativas e respostas, eu vou usar o porquê junto e sem acento. O emprego do porquê separado está incorreto, já vi que está correto. Foi empregado corretamente? Sim. Além disso, também estaria correto trocar porquê por porquê, sem qualquer outra alteração no período? Nada disso. Este porquê separado e com acento no final das perguntas. Tailandeses soltam milhares de patos em arrozal para combater pragas. Vai ter interpretação de texto na sua prova? Sim. Preciso marcar a alternativa correta. Os patos utilizam... Outra dica que deixo. Não precisa fazer a leitura do texto agora. Você pode compreender o título, verificar que foi retirado lá do g1.globo.com e ler as alternativas e voltar ao texto para otimizar o seu tempo. Os patos utilizados para a prática da redução de pragas após a safra de arroz são da raça Apiwot. Então vamos ver aqui. Aqui vai falar a raça deles. Olha aqui. Os patos são da raça Khaki Campbell, de origem britânica. Então já posso vir aqui e descartar. Essa não é a raça deles. As fazendas que utilizam a prática de soltar os patos nos campos inundados após a safra de arroz reduziram 100% o uso de agrotóxicos? Eu descarto. Dificilmente isso vai ocorrer. Mas eu não tenho de achar, eu preciso encontrar no texto aqui onde vai falar sobre isso. Observe aqui. E em troca, para o agricultor de arroz, os patos ajudam a comer as pragas da fazenda e podem reduzir o uso de produtos químicos e pesticidas. Em 100%, nada disso. A prática de soltar milhares de patos nos campos inundados após a safra de arroz pode reduzir o uso de produtos químicos e pesticidas. Olha aqui, acabei de ler para vocês, olha aqui, certíssima essa, olha aqui. Podem reduzir o uso de produtos químicos e pesticidas. Então, vamos voltar aqui. Corretíssima. Depois de utilizados para a prática da redução de pragas na safra de arroz na Tailândia, estes patos são enviados aos frigoríficos da região. Coitados, né? Será que é isso mesmo? Nada disso. Observe aqui. Depois de perambularem livremente por cerca de 5 meses, eles são devolvidos ao confinamento em suas fazendas de origem para produzir ovos por até 3 anos. Bem interessante. E aqui é o que eu falo. Não faça a leitura do texto, vá às alternativas e volte ao texto. Quando o homem chegou, a polícia já havia levado o corpo. É correto afirmar que esse período ele é composto por... Primeiro ponto, você precisa... Questão contemplando o período simples e composto. Primeira coisa, identifique a quantidade de verbos ou locução verbal. Então, aqui eu tenho um verbo, aqui eu tenho uma locução verbal. Então, se eu tenho 2 verbos, então vou colocar aqui. A mesma quantidade de verbos será a mesma quantidade das orações. Então, 2 verbos, 2 orações. Período simples, não. Período simples, uma oração. Período composto formado por 2 orações. Então, aqui eu tenho um período composto formado por 2 orações, não é isso? Como vocês já podem verificar aqui. Composto formado por 3, já descarto. Formado por 4, também não. Então, aqui já facilitou. Quantidade de verbos, mesma quantidade de orações, não é isso? E o período composto é aquele formado por 2 ou mais orações. Simples assim, aí você já consegue resolver a questão.